Oi, pessoal, tudo bem? Eu tava aqui lendo um livro e eu gosto muito de ver os podcasts e os cortes da Andréa Vermont. E ela tava falando sobre... Eu faço tradutor de almas com ela, né? Daí ela tava falando que a gente guarda os nossos traumas são os nossos maiores segredos, né? Tipo, a gente esconde aquilo, às vezes por vergonha, por culpa. Ela deu várias situações ali e que esse segredo acaba fazendo você se tornar uma pessoa introvertida ou cai em relacionamentos repetitivos, iguais, e você mesmo guarda aquele segredo de você, não coloca pra fora, e você acaba retendo aquilo e acaba, às vezes, tendo aquele relacionamento repetitivo. Fala, nossa, pega o cara, eu tenho o dedo podre. Ou, sei lá, no trabalho. E ela deu várias explicações. Mas o que veio na minha cabeça? E olha como que isso é verdade. Eu não sei se eu já contei pra vocês. Eu já devo ter contado, e também no canal do YouTube tem um pedaço ali que eu falei sobre isso, e não são todas as pessoas que sabem. A minha filha Marcela, ela estudava num colégio técnico, ali em Curitiba, é uma rua pra cima da Marechal ali, e é o CIEP, ela fazia edificações lá. E a gente morava na mesma rua do colégio, só que mais pra cima, já era Uberaba ali, mas era na mesma rua. E eu sempre falei pra ela assim, filha, porque daí ela saía com o pessoal da escola, né? Ela saía com o pessoal da escola, eu sempre falei assim pra ela, filha, quando você subir, porque era uma rápida, pra quem conhece Curitiba, eles falam que na esquina ali da Marechal tem aquele posto... Ai, meu Deus, acredita? Esqueci. Enfim, mas é perto do Terminal do Carmo. Uma quadra do Terminal do Carmo. E aquela rua ali, ela é rápida, porque desce os ônibus do terminal lá do Capão da Embu, por ali, os interbairros, tudo, e passavam tudo na frente da nossa casa. A gente morava num sobradão lá. E só morava eu, ela e a Sofia. Então, era pouco para ela pegar o ônibus e era muito para andar, mas muito assim, né, confortável. E ela queria sair com a turma da escola, tudo, e ela estudava à tarde. E eu trabalhava num salão lá no Água Verde. E ela ia a pé, porque era uma rápida e era bem movimentada. Mas se ela passasse daquela rua movimentada, tinha um saneamento ali, um córrego, alguma coisa assim. Se ela passasse pro outro lado, que tinha uma rua ali também, já era mais deserto. Então eu falava pra ela assim, filha, se você for a pé, você sai da escola, atravessa a rua e vai pelo lado onde tem o comércio. Não vai pelo outro lado. Porque ali tem mato, a gente não sabe as pessoas que moram ali, isso é perigoso. Ela falou, não, mãe, tudo bem, sem problema nenhum. Esse barulho aqui, meninas, pessoal, é o queridinho de 3 aninhos, 4 aninhos, acho que ele tem. Não, ele tem quase 5, acredita, e ele pula o dia inteiro. Mas voltando ao assunto. Glória a Deus, tem saúde, né? Deus abençoe. Mas voltando ao assunto, então, aí... ela tinha uns 16 anos e ela teve aula interrompida, lá, aula vaga. E dispensaram eles. E ela saiu da escola e na rápida, ali, quando você atravessava a Marechal, o pessoal tava ali tirando o asfalto, tava em reforma ali, bem na entradinha. Daí tinha um desvio. Mas como ela não queria fazer o desvio, ela falou, vou andar uma quadra só aqui onde minha mãe a vida inteira falou pra não andar. E eu entro na próxima, né? Só que daquela rua não tem assim quadra, é só dividida por um córrego e tem as árvores ali e tal. E quando a prefeitura demora para cortar o mato fica alto, mas é uma rua mesmo, tem ali oficina, tem
É Copa 70 o nome do posto, que antigamente era Copa 70 e ficou, e todo mundo conhece como o posto Copa 70. Então ela atravessou o posto do Copa 70 e andou pela rua lateral, que é onde eu falava pra ela não cair, porque eu achava muito deserto. E ela pensou ali, rapidamente, 4 horas da tarde, vou passar só essa quadra que depois eu volto pra rápida. E ela indo, e a Marcela, pra quem conhece, ela sempre foi uma menina muito tranquila. E ela com a mochilinha, olhando pra baixo, ela falou, mãe, não sei nem de onde veio, quando ela me contou, mas aí já chego aí. Não sei onde veio, o cara me empurrou, eu já tava dentro do mato. Hoje, gente, eu conto isso porque, graças a Deus, eu trabalhei muito, mas antes eu não podia falar, porque eu chorava. E ele empurrou ela pra dentro do mato e tentou abusar dela, né? Chegou a tirar a roupa dela, a parte de baixo, e segurou. Aí ele enforcou ela assim, né? Ela caiu por cima da mochila, pra ela não ver ele, tanto que ela não viu, ela só lembra do cabelo, que ele não tava sujo, que ele não tava, que tinha cheiro de perfume e tal, enfim. Aí ela pegou e eu sempre ensinei as minhas 2 filhas, sempre clamem o nome do Senhor, orem, sejam fortes. E sempre orei muito, sempre, e hoje ainda oro, falo, Senhor, em nome de Jesus, leve e traz minhas filhas em segurança, afasta elas de todo o mal, da ordem dos seus anjos para que estejam acampando ao redor dela. Mas eu, concluindo aqui, vocês vão entender do que eu comecei, é o que eu vou contar. E ela, na hora ali, brigando com o cara, conseguiu cavar uma pedra, que foi um anjo de Deus colocando a mão dela. E ela acertou certeiro no cara aqui, ó. Na fonte que falam, né, aqui. Bom, deu nele ali. E nessa, o cara desmaiou, caiu de bruço. E ela não teve a ideia nem de empurrar ele, nem nada, né? Porque ainda depois a gente ficou pensando nisso. Ela só vestiu a calça e saiu correndo. Só que o medo dela foi tão grande que de vez ela pegar e correr e pedir ajuda, né? Ela correu pro posto, voltou pro posto, que era meia quadra do posto ali. Voltou pro posto, ficou ali, viu que o cara não saiu. Daí ela atravessou a rua pra onde eu sempre disse pra ela ir e foi correndo até em casa. E a Marcela, também pra quem não sabe, ela tem asma crônica. Ela usa bombinha contínua até hoje. E ela conseguiu se safar. Só que eu lembro ainda que eu cheguei em casa naquele dia, o que a gente conversou, que eu saí correr, eu lembro de várias coisas assim. E passou uns 2, 3 dias, se eu não me engano. E eu sempre fui uma mãe muito... na questão assim, a Sofia se deu bem, né? Porque a Marcela fez eu aprender muitas coisas, né? Mas o que aconteceu? A Marcela sempre foi, assim, meio desorganizada na questão de guarda-roupa, essas coisas assim, normal, adolescente. Mas, tinha vezes que eu ficava tão braba com ela, porque eu ajudava ela arrumava tudo direitinho, daqui a pouco aquilo tava virado. Sujo com limpo, aquelas coisas de criança, né, adolescente. E eu tava tão encasquetada com ela aquele dia, que cheguei tão braba, né? Porque é aquela coisa que a gente acaba descontando nas pessoas que a gente mais ama e mais próximo de nós, a gente acaba descontando o estresse, o cansaço da vida, do trajetória e do dia, de você não estar fazendo mais o que você gosta, mas você tem que trabalhar porque você precisa sustentar seus filhos. E eu descarreguei. Por isso que a gente precisa aprender a nos conhecer e lapidar isso. Mas eu vou contar pra vocês. Cheguei em casa e eu tava já há uns, deixa eu ver, 12, 13, 14, 15, 16, 4 anos separada. Mas eu tava assim, muito sobrecarregada, né? A gente morava num triplex, eu tinha muita coisa pra me fazer, então eu precisava da ajuda dela, eu já tinha 16 anos. Então, quando eu cheguei em casa e ela não tinha feito as coisas que precisava ser feito para que eu chegasse, fizesse uma comida e tudo bem, manter, né, a casa durante a semana, eu ficava muito brava. Eu cobrava demais dela. E eu lembro que eu entrei no quarto dela aquele dia e falei, então, você vai arrumar hoje o seu guarda-roupa. Eu nem lembro pelo que a gente discutiu, mas... E ela tinha um cachorrinho, o Júnior, que adorava fazer xixi por tudo.
E eu cheguei em casa aquele dia, era já umas 9 horas da noite. Porque eu atendi até muito tarde. E daí eu peguei e o Júnior tinha feito xixi na cortina, enfim. Aí eu falei, você vai arrumar seu guarda-roupa hoje. Eu peguei e tirei tudo pra fora, joguei tudo no chão, aquilo que tava fora do lugar. Tudo no chão. Falei, porque agora, porque chega. Chega de ficar emendando coisa, amanhã é final de semana, você não tem aula, você vai arrumar seu guarda-roupa hoje. Gente, aquela menina, ela deu uma suspirada, assim, eu lembro até a roupa que ela tava. Ela deu uma suspirada, assim, uma suspirada de dor, assim, eu tava na porta. E quando ela levantou o cabelo, assim, pra fazer um coque, ela tava com a marca de uns dedos, assim, a roxa, aqui, uns arranhão aqui no pescoço dela. E eu falei, o que é isso no seu pescoço, Fê? E eu falei assim, o que é isso no teu pescoço, Marcela? Achei que ela tinha levado um enxupão, né? Falei, Marcela, o que é isso no teu pescoço, minha filha? Fica andando com essas coisas roxas no pescoço. Achei que ela tinha se pego com o menino lá e levado um enxupão, uns apertão, sei lá. Aí ela pegou e ela deu um suspiro e deu um grito. E quando ela me contou, gente, ela caiu assim, tipo, ela sentou no chão. Aí eu fui pra perto dela e falei, meu Deus, minha filha, por que você não contou pra mãe? E abracei ela e comecei a chorar. Culpa, porque eu tinha jogado as roupas dela no chão. Chorar, porque ela não me contou pra me proteger. Porque eu falei, por que você não contou pra mãe? Ela, porque eu não queria que você sofresse. Ela não contou por vergonha, porque ela se sentiu fraca, incapaz e que tivesse causado. Aí já tinham se passado 3 dias, eu não podia nem fazer corpo delito, como que fala, não, né? Fazer aqueles negócios lá pra ver se tinha coisa debaixo resíduo de pele debaixo da unha. Não podia fazer aquele Valano ml pra fazer aquela coletagem que eles fazem e tal, pra ver se... Graças a Deus ele não conseguiu fazer nada, né? Não conseguiu a pretensão final dele. E por ter passado todos aqueles... Eu liguei pro meus primos, né? Porque eles são da polícia. Eu peguei e liguei. Ele falou, infelizmente, pelo tempo, agora não vai conseguir extrair nada, né? Pra ver se conseguia achar esse cara, porque com certeza ele fez e vai fazer com outras pessoas, né? Mas, gente, aquilo acabou comigo. Porque eu tinha acabado de brigar com ela. Ela tava segurando aquilo sozinha. E ela tava escondendo um segredo que tava matando ela. Porque quando ela fechava o olho de noite, ela dormia, ela sonhava, ela tinha pânico, ela tava desenvolvendo uma ansiedade. E ela não tava conseguindo fazer as coisas durante o dia que ela sempre fez pra mim, porque ela estava exausta. Gente, eu me senti tão culpada, eu chorei tanto, eu fiquei noites e noites sem dormir, eu chorei muito, eu não parava de pensar naquilo, porque eu falei, meu Deus, eu poderia ter entrado na estatística, né? Ter encontrado minha filha dentro de um córrego. E eu comecei a agradecer a Deus, e agradecer muito por Deus ter me dado ela de novo, porque a Marcela nasceu de novo, gente. E aí eu falei, agora você não vai mais a pé, agora você vai andar 3, 4 quadras de ônibus, mas você vai pegar o ônibus na frente de casa, que o ponto era na frente de casa. Você vai pegar o ônibus na frente de casa, vai descer no terminal e a quadra que você vai andar é só da igreja ali até a tua escola. Porque a Marcela estudava à tarde. O curso dela só tinha de tarde. E eu saía bem cedinho com a Sofia, deixava a Sofia na escola e ia trabalhar lá no Água Verde, né? E então, quando eu voltava, ainda passava a pegar a Sofia lá no Boqueirão, na casa da avó dela, ia pro Uberaba, que era onde a gente morava. Então a Marcela saía 5h30 da escola e ela ia a pé. E quando não ia de ônibus, aí começou a ir de ônibus todos os dias. Mas o que eu quero contar aqui pra vocês. Se a Marcela não tivesse contado pra mim, se a Marcela não tivesse, porque depois eu fazia parte da igreja Bola de Neve, e eu fui lá e conversei com a mulher do pastor Sal, e pedi e contei pra ela. Ela falou assim, Ari, traga a Marcela aqui que a gente vai orar pra ela, e faça ela falar sempre, contar, e sempre traga pra ela a
E sempre traga para ela a força que ela teve. Fale, nossa, filha, você foi muito forte. E ela foi forte. Você foi muito forte, você foi muito corajosa. Parabéns, né? Deus cuidou de você, mas ele te fez forte. Nossa, que força, porque você lutou contra um homem. E a mira, né? E ali a gente... Então, daí eu fui lá na igreja, orei com ela, né? Junto com a pastora. A pastora conversou bastante com ela e falou, olha, Má, pra gente ser curado e pra gente não criar traumas na nossa vida, você precisa... Aí junta lá o que a Andréa Vermont falou hoje. Você não guarde isso como segredo. Não tenha vergonha de falar para as pessoas que você passou por isso. Sabe por quê? Porque você pode trazer para essas pessoas, olha, não ande por rua que não dê abertura, porque para ladrão só falta ocasião, né? Então, para bandido, para pessoas que têm mau caráter, as pessoas que têm mau caráter, elas precisam ter a oportunidade, né? Então, não ande por uma rua que tem um terreno de baldio gigante. Não ande por uma rua deserta. Não ande por uma rua sem iluminação. Desvie, ande mais, mas faça. É perigoso. É perigoso. Era 4 horas da tarde, gente. Na frente de onde ela foi atacada tem uma oficina. E ninguém viu. Sabe? E ela não pediu ajuda. Eu falei, filha, você devia ter pedido ajuda pro guardinha. Ele ia lá e moiu, que esse cara ia... A população ia exterminar ele. Ela falou, mãe, eu fiquei com vergonha. Gente, ela ficou com vergonha de falar que foi atacada. Ela foi atacada. E ela escondeu de mim 3 dias para me poupar. Quantas coisas a gente deixa de contar para os outros que estão nos ferindo para poupar o outro? E você morre. E eu poderia ter perdido a minha filha. Eu nunca ia me perdoar, né? E ela tava me poupando de sentir a tristeza. Ela falou, mãe, você trabalha muito, você chega tarde, você precisa de mim, como que eu ia contar pra você? Eu fiquei com medo, porque além de eu ter ido pela rua que você não disse pra mim não ir, eu sei que você ia sofrer e eu não quero que você sofra. Eu falei, filha, a mãe não tem problema sofrer por você, sabe por quê? Porque não foi sua culpa. Não foi você que programou isso. Você não estava pelada andando na rua. Estava com o uniforme da escola. Essas pessoas precisam ser paradas. Desculpa, eu achei muito interessante o que a pastora falou, que é muito com o que a Andréa Vermont falou. Para você ser curado, você não pode guardar o segredo de você mesmo. Você é o seu maior segredo. Não dá. Você não pode fazer. Graças ao meu bom Deus, a minha filha me contou. A Marcela, gente, olha como que é importante contar. A Marcela foi tão curada, que olha que coisa incrível. Ela foi lá, estudou o período. A Marcela começou a trabalhar com menor aprendiz cedo, com 15 anos ela já trabalhava. E se vocês verem que menina corajosa, Marcela não tem medo, não. Eu fico assim, ó. Filha, você pediu Uber? Filha, você olhou a placa? Você perguntou quem era? Você confirmou pra ver se a pessoa era? Filha, você não sei o quê? Filha, quando a gente trabalhava junto, eu falava assim, filha, você pediu Uber? Espera na farmácia. Não espera na esquina. Não espera no meio da rua. Né? Eu que fiquei, ela, mãe, tá bom, mãe. Eu tenho 20 e poucos anos, mãe. Fala, não quero saber quantos anos tem. Eu só tô te falando pra você não fazer. Eu sou muito mais medrosa do que ela, por ser mãe, claro. Deus curou tanto essa ferida e ela foi tão bem curada, graças a Deus por falar sobre isso, que ela não fez disso um trauma. A Marcela sempre conseguiu se relacionar, a Marcela é casada, ela é uma menina que não tem aqueles problemas que pessoas que guardam isso por muito tempo têm. Medo de se relacionar, medo de ter relações sexuais, medo, sabe? Ela não tem medo de andar sozinha. Eu tenho medo, ela não tem. Ela não tem medo, ela é corajosa, ela vai lá e fala. Eu falo, não, você não vai. Daí ela falou assim, mãe, eu preciso... Agora, quando a Marcela tirou a carteira de habilitação, eu falei pra ela, não sei por que você tirou de moto. Daí ela falou assim, ué, como assim, mãe? Eu falei, você não vai ter moto? Ela, vou sim. Eu falei, não vai. Mãe,
Presta atenção, mãe, eu preciso ter alguma coisa, eu moro longe, que a Marcela morou sozinha um tempo, né? Eu moro longe, uma moto. Eu falei, Deus que me perdoe. Você vai andar de moto na BR? Ah, mas você não vai. Enquanto eu for sua mãe, você não vai. Mas, mãe, eu moro sozinha já. Não vai. Graças a Deus ela nunca comprou moto. Eu ando de moto. Vocês entendem que a gente cria uma coisa assim em que quando ela tava na fase de sair com as amigas, eu passava a noite acordada. Acordada, gente, mandando mensagem pra ela. Tá? A Marcela até hoje, ela e a Sofia, a gente tem um GPS, eu sei onde elas estão, elas sabem onde eu estou. E esse GPS, ele tem de alerta. E quando a gente estava em casa, eu trazia essa conversa com ela por um tempo, assim, claro que não por muito tempo, mas por um tempo, até ela falar, mãe, tá tudo bem, eu tô bem. Até eu ver os sintomas dela que ela tava bem. E eu peguei e fui... Eu conversava com ela bastante pra fazer ela me contar. Eu falava assim, filha, você sonha? Se você sonhar, não tem problema você ir pra cama da mãe. Tá? Eu começava a conversar bastante com ela assim. E graças a Deus a minha filha foi curada. Ela não guardou esse segredo pra ela. Esse segredo pode ser outro segredo, o seu segredo. Às vezes você se sente culpado por outra coisa, às vezes você não quer que as pessoas saibam que você passou. Às vezes tem vergonha da tua história e fala, não, eu não quero que as pessoas saibam. Aí você se torna vítima do seu segredo. Você não precisa contar pro teu parente, mas vai lá e conta faz um psicólogo, conversa. Mas não fique vítima do seu segredo. Não fique vítima daquela coisa que você acha que, né, como que eu posso falar? Um segredo ou algo, uma vergonha, uma culpa que vai fazer você se tornar vítima de outras pessoas, porque você quer ser lá o bonzinho, quer ser, sabe? Tem várias coisas assim. A minha filha poderia ter criado um trauma muito grande na vida dela por de repente tá escondendo até hoje isso. Ela poderia não estar casada, ela poderia ser deprimida, ter depressão, enfim. Não tenha medo de jogar para fora aquilo que te machucou um dia. Não tenha medo da mudança. Não seja vítima de você mesmo. Porque você fazendo isso para poupar outras pessoas, você se torna vítima de si mesmo, sabe? E era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Um grande beijo. Pessoal, eu só não concluí ali, tá? Depois que ela me contou que a roupa dela tava toda no chão, aí ninguém arrumou nada. A gente arrumou juntas no outro dia. Ai, que horror. Depois eu tava vendo ali o que eu falei, falei, nossa, ainda fiz arrumar guarda-roupa, não. A gente arrumou junto e no outro dia ficou tudo no chão. Uma loucuragem. Ser mãe é isso, né, meu povo? É isso mesmo.